como acordar de um longo sonho. E logo descobri que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Me deparei com uma surpreendente verdade. A vida é fonte eterna que passa por diversas etapas. Acordei numa dimensão chamada umbral, uma espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando. Perdi toda a noção de tempo e espaço. Sentia dores no corpo e dores na alma. Eu era um joguete de forças que não podia compreender. Todo o meu conhecimento seria incapaz de me ajudar naquele momento. O sonho se transformou em pesadelo. Sai! Suicida! Sonic! A culpa é tua! Sai! Vai morrer de sede! Sai dessa aldeia! Acho que eu não... Se embora daqui! Na planície devastada, eu apenas sobrevivia. Sem destino, sem respostas. Respirava, sentia fome, frio e medo. Na hora do desespero, quando não tinha mais forças, Por favor, alguém me escute. todas as esperanças pareciam terminadas. Eu fiz a única coisa que me restava. Piedade. Me ajudem. Misericórdia. Não sei quanto tempo durou aquela súplica que vinha do fundo da minha alma, mas fui ouvido. André. Ele não! Pelo amor de Deus. Me ajude. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda. Me tira daqui, me ajuda. Tobias. Tobias. A sua hora chegou, André. Vamos levá-lo. Precisamos alcançar a cidade sem demora. Vamos? Isso. Suicida! Ele não merece! Eu não vou me arrepender! Suicida!
Vamos para o Ministério da Regeneração. Senhor, não seria melhor as câmaras? Não, ele vai ser um bom menino. Seja bem-vindo ao nosso lar. Guarde suas forças, André. Nesse vídeo, que foi criado pelo diretor, né, pelo produtor, na visão dele dentro da história que traz o livro. Então ele tentou ser o mais realista possível. Necessariamente não tem que ter isso que aconteceu com o André. Mas eu tenho 3 pontos que apareceram nesse vídeo que para mim, me chamou a atenção. Vocês, tem alguma coisa que chamou a atenção de vocês com relação à mensagem? Primeira coisa que me chamou a atenção é que ele quer ser ajudado, ele fala em nome de Deus. Mas olha que nós estamos aqui numa reunião, faz conta não, uma realidade, nós somos o senhor faz parte do grupo. Não é, eu sei a resposta, mas acho que vai ser interessante. A primeira, a gente aprendeu dentro da doutrina que os espíritos conversam através do pensamento e se transportam também dessa forma. Eu vi uma maca carregando ele. Segundo, ele estava com fome. Fala para eles. Esse é o cara, fazer. Alguém quer comentar sobre isso? Bom, então vamos à primeira pergunta dele, né? Que no caso, os espíritos do pensamento, é isso que fala o doutor? Então, acontece que nós, para que isso ocorra, nós temos que ter a consciência de que isso existe. Quando nós desencarnamos, o nosso apego à nossa realidade material, muitas vezes nos prende a essa realidade, ao ponto de desencarnar, saber que desencarnou, como ele logo no começo fala, sei que não pertenço mais a esse mundo, né? Mas ele traz consigo a consciência, né, e a ideia de que tem que se alimentar, tem que beber água, que ele precisa, de alguma maneira, comunicar através do vulgar, da parte verbal. A gente só consegue se desenvolver a partir de que a gente começa a adquirir uma consciência de que a matéria é simplesmente transitória. É o que não acontece conosco, né? A gente continua vivendo como se não fôssemos um dia desencarnar. Tanto é que nós estamos nessa grande turbulência por causa disso. E a maca, como ele bem disse, o que acontece? Aqueles espíritos, que no caso é Clarencio, né, e o Ulisses, que se tornou amigo dele, que eram os maqueiros. A pergunta é, será que eles precisam daquilo? O que vocês acham? Na condição que o André Luiz se encontrava, sim. Na condição que o André Luiz se encontrava, sim. Ele precisa, né, para que o André Luiz percebesse, ele teria que vivenciar para André aquilo, para que ele pudesse. Tanto é que a mãe de André Luiz, alguém vai dar um spoiler antes, ficava com ele muitas vezes. Né? Depois, mais à frente, a gente vai ver isso. E ele não havia, ele procurou ela por muitos anos, mais de um ano, para poder falar com ela, conseguiu quase 2 anos depois. E ele não havia. Só que o que aconteceu? Por que ele conseguiu ver Clarencio quando chegou naquele? Porque Clarencio ia todo dia, né? Oi, fala. No momento que ele pediu com o coração, ele entrou em sintonia. Ele pediu antes, nesses 8 anos, como diz 38, mas nesses 8 anos ele pedia ajuda para Deus? Pedia. Não, ele até pedia, né? Ele pedia, mas ele era um crítico da religião. A gente pede quando é desesperado, né? Pelo amor de Deus, me ajuda, né? É isso? Mas em que momento ele foi acostumado, ele disse? No momento que foi verdade. Quando ele teve o sentimento. Né? O que acontece? Na realidade,
Quem comanda, tem uma frase que diz assim, que a palavra tem poder, né? Mas a palavra não tem poder não, viu, gente? Porque eu posso dizer para ela assim, nossa, eu gosto tanto de você, e por dentro que ela se tomar esse dano, né? É a famosa hipocrisia, sociedade, né? Muito isso. Então, o que comanda é a nossa energia mental, que ela cria, segundo o próprio Emmanuel, cria a nossa volta um campo morfogenético, que é a energia, que ela é visível, perceptível no mundo espiritual, no mundo cósmico universal, né? Porque não são os espíritos que sentem essa energia. A própria natureza, os animais, né? Tudo que irradia energia, existe a famosa lei da atração. Já ouviu falar? É a lei que move o universo. Fala. Tanto que é o seguinte, né? Ele pede o espírito de luz para ver a família. Só que aí ele vai ver a família. Só que aí tem uma parte que a mulher dele já está casada. Então, já está casada, só que ele naquele negócio de raiva. Mas aquele negócio de raiva, aquele pensamento de raiva, ele já se transforma. Já deu um spoiler. Não, brincadeira. Foi bom, que deu o exemplo, foi ótimo. Foi ótimo o exemplo. Você está falando justamente isso. Que era exatamente, ele mesmo achava que estava já de boa, né, na situação, e ela ocorre aqui. Alguém que está refletindo o que você falou. Bem colocado. Verdade. Então, nesse ponto, é que a gente tem que entender, né, um grau. Que eu queria falar, vai ser o livro 1, nosso lar, capítulo 1, das dores infernais, tá? Isso aí vai capítulo por capítulo, vamos lá. Aí a pergunta que não quer calar, afinal de contas, né? É um grau. E todos nós vamos passar por ele? O que vocês acham? Todo mundo? Eu não. Bom, então a gente é um ranking, nós somos o ranking que todo mundo vai passar. Vai. O que é bom falar? O que é um grau? Soledo. Fala. Eu só ia comentar que tomara que a gente vá para um grau. Tem coisa pior. Verdade. Bem lembrado. Então, segundo o Aurélio, que é o nosso dicionário da língua portuguesa, a palavra umbral, etimologicamente falando, foi tomada do espanhol, e que significa soledo. O que significa soledo? Aquela coisinha que significa. Foi tomada como soledo. Limiar, entrada, ou seja, faixa mínima do piso que se acha entre as laterais da porta, né? Portão ou passagem, que serve entre cômodos e outra construção. O que quer dizer com isso? Que o umbral, ele não é temporal. Ele não é que uma soleira pequenininha, aí você passa para um outro cômodo. Para que nós possamos passar da dimensão material para a dimensão espiritual, leva um tempo. Que diferença? É o meu tempo. É o meu tempo. Todos nós aqui, evidentemente, como ele falou, se Deus quiser, vamos passar pelo umbral. Mas cada um tem o seu tempo. E o umbral de André Luiz é o nosso? Não. O umbral é ruim. O que vocês acham? Depende. Eu é que vou dizer se meu umbral vai ser bom ou ruim. O umbral do Chico foi ruim. Né? Primeira coisa que ele fez, segundo os paracletos, no caso o Divaldo Franco, outra, né? Esse que ele fez quando ele se encarnou foi se ajoelhar de frente com o corpo dele, agradecendo por tudo que ele proporcionou para ele. Olha só o nível desse homem. Olha o nível desse homem. E aí,
já tinha uma galera esperando ele. Muita gente esperando ele. Né? Então, o grau dele, a passagem dele foi boa. Eu acho até que nós devemos mudar realmente essa palavra grau, porque quando se fala grau, todo mundo se arrepia, né? Porque ele grau é o André Luiz. Mas, como eu disse, esse grau do André Luiz, ele foi criado por um cineasta. Né, Júlio? Necessariamente, nem o grau de André Luiz foi aquele. Tá certo? Ele conta no livro que ele passou fome, que ele passou frio, e assim por diante. Wagner de Assis, ele comentou que ele não poderia fazer o grau totalmente voltado como seria o de André Luiz, porque a gente estava fazendo um filme para todos, evangélico, para católico. Não poderia ser uma coisa tão diferente do que, por exemplo, a igreja faz. Então, por isso que ele foi mais ou menos dessa forma. A gente sabe que ele foi dessa forma. Sim. Ele veio porque ele é espírita, né? Beleza, moçada? Vamos dar para a segunda, então. Um grau é uma passagem entre dimensões que nos leva a um ambiente cuja salubridade vibracional está determinada pelas nossas ações encarnatórias em padrões vibracionais dos valores corpóreos, dos valores pessoais, mais ou menos isso. Tá? Então, eu hoje estou preparando essa passagem. Não é? Cada ação, cada pensamento, cada sentimento, cada atitude está me vinculando através da lei de atração ao campo magnético onde eu vou viver quando eu desencarnar. Porque desencarnar é um choque, não é? Porque ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer ficar por aqui por enquanto. Porque quando a gente é casado, quer ter os filhos. Depois que tem os filhos, quer ver os netos. Porque meus netos quer ter os bisnetos. Depois quer ver os filhos crescer. Quer ver os netos crescer e assim vai. A gente está sempre adiando, né? Mas só que a vida não tem jeito. Né? A gente tem o nosso tempo mesmo. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de deixar de fazer as coisas como você. Mas quem garante que você não pode fazer só agora? André fez. Concorda comigo? Que nós podemos, segundo o próprio dos Espíritos traz isso, a própria história, o próprio legado de André Luiz, ele fala que nós podemos fazer tudo que nós fazemos aqui. Chico Xavier teve não é da época que só tem garoto, né? Teve um moleque da minha época, um menino chamado Tato, que jogava basquete. Né? Jogava basquete no Atlético Santista. E ele desencarnou, os pais ficaram desesperados. Isso está no livro do Destino, não lembro qual que é. E ele, esse menino, ele desencarnou e os pais ficaram desesperados social. Aí ele foi no Chico. E ele se cobrava para a mãe, falando e tal, não sei o que lá. A mãe, naquela época, hoje em dia sim, mas naquela época, 30 anos atrás, ninguém tinha muita certeza. Aí ele falou aquilo, aí ele disse assim: continuo jogando basquete. E o inglês que eu queria não terminei aí, vou terminar aqui. A mãe já na hora acreditou, né? Mas o pai, o homem sempre assim, sempre cético. Aí, como assim, aí falou para o pai: pai, eu te peço, se tu me amas, não faz o que tu queres fazer. Aí derrubou o pai na hora de começou a chorar. Então nós vamos continuar fazendo na espiritualidade o que nós estamos fazendo. Então esse projeto que você tem, você pode continuar com a tua família espiritual. Porque nossa família não se restringe só que temos aqui. E eu digo para vocês, não sei se vocês concordam comigo, eu acredito que a família que eu e o Milton Júnior tem hoje é a família que menos eu tenho afetividade. Porque as famílias, aqueles que eu verdadeiramente amo, só estão me acompanhando para me proteger. Porque eu já não tenho compromisso com eles, de débitos. Né? Agora, a minha mulher, coitada, Deus dê força para me aturar, a minha mulher, meus filhos, não tem. Né? Então é isso importante entender, que eu estou falando isso, eu não quero morrer não, gente. Né? Mas a vida continua. Ela continua. E nós podemos fazer mais e melhor.
André Luiz é exemplo. Né? Tem a história dele. Segundo o Espírito de Ismael de elas linguagens, o umbral é uma região espiritual de baixa vibração, onde espíritos com sentimentos negativos podem permanecer temporariamente, indefinidamente, nunca, eternamente, nunca. Aquele papo do inferno, né? Você vai queimar no fogo do inferno, nunca, jamais. Tá bom? Essa visão é baseada nas comunicações mediúnicas e nas experiências relatadas por médios e espíritos desencarnados durante as sessões espíritas. Eu não sei se é verdade, se é mentira, não vou afirmar que sim, nem que nós. Tem um canal que traz as psicografias de artistas, políticos, né? E eu estou sempre aberto a tudo, eu vejo. Algumas coisas têm lógica, outras eu acho absurdas, né? Então eu vou contando o relato do umbral deles. O que encontramos no umbral? Perguntas que não nos quer calar, né? No umbral encontramos grupos de pessoas que consideramos justiceiras. Tá? Tem um justiceiro. Coletam espíritos desorientados em hospitais, cemitérios e no próprio umbral. Pessoas que fizeram muito mal e outras durante a vida e em outras vidas. Tem pessoas que fizeram poucos amigos e por isso não tem a quem recorrer, né? No meu ver, eu acho assim, que o umbral, às vezes é aqui mesmo. Porque você vê, às vezes, pessoas na rua, tão desorientadas, eu fico pensando assim, meu, que essas pessoas conseguem andar, conseguem, não correm, ficam, nossa, tem pessoas que você fica... Miserável, né? Elas não... E tem outras que estão ali miseráveis, mas quando passam por você, ela te dá um bom dia, ela te dá um sorriso, ela fala assim, sabe, umas coisas que você fica, como que essa pessoa que está sofrendo tanto, que não tem ninguém, que não tem nada, ainda te olha para você, e outros que você vê com tanta coisa, você passa por algum dia e ninguém responde. Não tem nenhum problema para te responder, paciência. Você fala às vezes, então eu penso, né, a gente está analisando. Será que o umbral também não está aqui no meio da gente? Para a gente passar por essas provações, que é muito triste. Não é triste a gente ficar na rua, sem nada. Que nem tem um senhor aí no Gonzaga, não sei quem é esse senhor, tem uma pessoa que tinha família. Não, parece, vocês estão dormindo na rua. E lógico, tem umas provações deles aqui, as pessoas não conseguem dar direito de efetuar a expressão, mas não é um grau dele. É uma colocação que está bem pontual. Não, está bem pontual. Principalmente, às vezes, o antigamente falava que o inferno é aqui, né? O umbral é aqui também. Mas o Chico Xavier, ele certa vez, ele falou assim, ele estava com os amigos de São Paulo, e de repente ele para uma pessoa, atravessa a rua e vai falar com um mendigo. Ele começa a conversar, sorrir, então ele sorri. Aí quando ele volta, ele fala assim, nossa, né, Chico, coitado, né? É tudo essa vida, né? Ele fala, meu filho, esse espírito é de luz, é a última encarnação dele. Ele se propôs a isso, essa expiação, para se testar. Ele pediu aquilo. Então a gente não tem como saber o projeto de cada um de nós. De repente, esses espíritos estão pela rua, e realmente, eu tenho visto lá, eles conversam com eles são felizes, do jeito deles. Tá? Do jeito deles. Um milionário que tem depois de mora na casa mansão de 14, 15 quartos, olha para mim com cara de piedade. Né? Eu com uma motinha, né? Trabalhando para poder me manter, mora de aluguel, né? É uma visão particular. Né? André Luiz é um médico, pesquisador com tendências, inclusive, materialistas, que apesar de ter uma índole moral aceitável,
comprometia a sua existência espiritual e compromisso reencarnatório, porque tinha vícios, né? O álcool, o fumo, que a gente vai ver mais para frente, quando ele é chamado, nesse vídeo não aparece, mas ele é chamado de suicida, né? E quando ele pergunta por que suicídio, o pessoal fala involuntário. Depois disso que eu vi desse livro, eu também sou um suicida involuntário. É aquele que come no bebo no fumo. Acho que ele vem não. Mas aquele que come demais, né? Pensa errado, é estressado, faz com que pessoas me tirem do sério, né? A ponto de eu não deixo de ser um suicida. Porque cada vez que eu tomo uma atitude negativa contra mim, o que é contra mim? É eu não aceitar ela. Mas ela está errada, tem um problema dela, não é meu Jesus, né? Faz isso. Então, quando eu não aceito ela, eu crio uma raiva de mim, um sentimento de inconformidade, as minhas glândulas suprarrenais, cortisol, que levam ao estresse e a algumas enfermidades. Então, eu sou um suicida involuntário. É lógico que chegando lá, a galera vai me entender, né? Coitadinho, esse cara aqui. Na transição dimensional entre a vida material e a vida espiritual, o umbral é individual, isso é que nós somos importados pela nossa cabeça. Não é porque a gente vê o outro fala e tal. O meu umbral é individual, é intransferível, sendo um estado mental construído pelos nossos valores. Bom, isso é o carro-chefe. Tá? Se a gente botar isso na nossa maquininha de pensar, fica mais fácil de entender. É isso, é contínuo, mesmo que a primeira vídeo é contínuo. Inclusive, eu vou depois passar um vídeo. Hoje eu tenho um compromisso às 8 horas, então vou sair uns 15, 10 minutinhos antes, mas vou deixar o vídeo, depois eu vou pedir para a Deus encerrar, você sabe o ritual, você também está aí, tá bom? Mas semana que vem eu estou livre de pouco. Tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Alguém quer falar? Vocês têm condições, bora lá, solte. Pega no gelo. Aqui em Santos, está cheio de pessoas no umbral. Hã? Aqui em Santos, está cheio de pessoas no umbral. E tem muitas pessoas que às vezes a pessoa quer ajudar e ele não quer ser ajudado. Eu conheço uma linda aqui da casa dos meus pais. Tem um senhor que ele era coronel da Polícia Militar, que levar ele para internar ele nunca se Morador de rua, você fala? Bom, nós fomos aqui mesmo aqui, estava ali no. Teve pessoas que faziam, esse homem não morreu, porque ele sofre. A gente não sabia, tem família. Sabe o que acontece? Oi? Você acabou de falar agora do meu espírito que ele veio já. Você para se passar por essa situação, né? É um teste para ele, né? Então, isso Mas isso não é regra, né? não é regra, isso também conheço, trabalhei como voluntária há muitos anos no prato de sopa, trabalhando com aquele pessoa que bebia muito, e conversando, como você falou, muitos deles se sentem felizes nessa situação, eles se acomodam de tão forma. Não que esteja certo, mas é o jeito. É o que Jesus falou com uma mulher adúltera. Ele falou assim, ó, eu não vou te julgar. Ele ajudou ela para seguir, bom, pode ser apedrejada, eu não vou te julgar. Tá certo? Ó, nem eu vou apresentar, então, Messias, eu não vou te julgar pela atitude, mas, E a gente também. entre aspas, eu não concordo com o que você está fazendo. Ou seja, vai mais. A gente tem que praticar a caridade, sim, mas não carregar cruz dos sonhos, não se sofrer a dor do outro. Sim, Mas perfeito. e vai dar a oportunidade da pessoa seguir. Perfeito. Então, o que acontece? Cada um de nós tem o seu próprio projeto reencarnatório, que é intransferível individual. O meu não é do meu pai, não é da minha mãe, não existe hereditariedade para projeto reencarnatório, gente. Não tem. O próprio livro dos Espíritos já diz que hereditariedade não existe. Doença física
é minha. Ah, mas meu pai também tinha, a minha mãe também tinha, minha irmã também tem. Isso não quer dizer nada. Isso é padrão vibracional que nós comentamos. É padrão vibracional. Aonde eu, meu pai, minha mãe, minhas irmãs têm um compromisso que assumimos por atitudes que, ou seja, que fomos cúmplices. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, mas vou só para vocês entenderem. Meu pai tinha uma baita de uma empresa, né, que fez ele ser milionário, e ele fazia com que os seus funcionários ficassem escravos. A minha mãe não concordava, mas também não discordava, porque tinha joias, comida de ponto melhor, morava numa outra mansão. Era contra, mas não muito contra. A minha irmã era tesoureira. De vez em quando roubava até meu pai. Né? Eu era um bom viver. Porque sabe, eu digo meu pai só, eu me daí, eu vou tocar em Ferrari, vou comprar um Lamborghini, agora só tenho outra duas. Então nós entramos numa egrégora, num campo morfogenético, igual. Vamos responder igualmente. Precisa ser da mesma família? Não. Digamos que esse campo morfogenético seja para gerar uma inferioridade, sei lá, vou falar, uma diabetes, que é mais fácil. Uma diabetes, digamos que seja, digamos que seja. Pode ser um carro na mesma família, todo mundo vai ser diabético. Né? Não é um campo vibracional. Mas se ele encarnar em outra família, ele vai deixar de ser diabético? Não. Ele vai trazer esse registro acástico, ele vai trazer esse GNA dentro dele. Não tem como. Ninguém consegue mudar isso. Mas quem pode mudar isso? Olha lá, vamos ver. Gostei de ver. Não é fácil falar que ninguém conhece mais que eu. Nós mesmos. Eu posso mudar o outro, eu posso mudar meu filho, eu posso mudar meu marido, minha mãe, meu pai, mas eu posso mudar e aceitar a sua condição? Exemplo. Exatamente. Se eu tem uma coisa que eu falo, às vezes tem gente que troca pela nariz quando eu falo assim, sabe? Mas eu estou falando para mim. A pessoa mais importante no universo, para mim, sabe quem é? Sou eu. Não é para eu ser melhor que os outros, não. É ser melhor para mim, consequentemente para os outros. Porque, como você falou, eu me torno uma pessoa melhor e você o quê? Exemplo. Se a pessoa quer seguir eu não, não quero. Tá certo? Mas eu vou ser exemplo. E é isso que nós temos que entender, que a gente ainda não entendeu. A gente, nós, eu também estou nessa. Eu fico buscando no meu estereótipo no outro, agora tem está na moda, né? Os facilitadores, como é que chama? Os coaches, que tem mais os influenciadores, né? Está na moda, então eu vou, olha, o cara tem 100 mil seguidores, cada uma vez que ele fala é 50 mil curtidas por minuto, é dele que eu vou, e eu me abandono. O meu compromisso comigo eu me abandono, eu começo a querer viver o compromisso do cara dele, e ele está se brincando. Deus, eu não aguento mais. Se for possível, me tira daqui. Deus, se puder, mande alguém me buscar aqui. Mas que seja feita a sua vontade, Senhor, não a minha. Olá, minha irmã. Ai, graças a Deus. Seu nome é Selma, né? É, sim. Te trago boas notícias, companheira. Depois de tanto tempo aqui, eu vou te levar para um lugar melhor. Lá você vai recarregar suas energias e continuar sua jornada. Que bom, hein? Ai! É uma pena que tenha demorado tanto tempo a se colocar no estado favorável ao nosso socorro. Que pena mesmo, né? Ai! Ô, minha irmã, não precisa gritar tanto. Acalma esse coração. Você não gostou das boas notícias? Sim, tô muito, muito feliz! Ai! Mas por que você tá gritando tanto? Ah, já sei. Tá sofrendo porque tá distante da família na Terra. Não, eles estão todos bem, graças a Deus! Ai! É saudade dos beijos materiais? Também não!
Ah, já sei. Tá com medo dos antigos obsessores? Não. Graças a Deus eu me reconciliei com todos eles. Ai! Então por que você tá gritando tanto, minha filha? Porque você ajoelhou em cima da minha mão. Ai! Ai, melhorou. Ah, minha filha, você não tinha nem que sentir dor física. Você não tem mais corpo. São impressões da matéria, ilusões. Deixa isso pra lá, vamos. Ai, tá. Ah, mas peraí, a gente podia passar antes pra comer alguma coisa? É que eu tô morrendo de fome. Então, Selma, como eu tava te falando, essa fome não existe mais. Isso é coisa da sua cabeça, ilusão. Vamos. Ah, é? Então tá. Ah, mas peraí, a gente podia antes dar um pulinho no banheiro, pelo menos, é que eu tô precisando muito. Não, não tá não, Selma. Isso é coisa da sua cabeça, ilusão. Vamos? Então tá, né? Já que você diz. Nossa, esse lugar sempre teve um cheiro ruim, mas hoje tá terrível. Não, não é o lugar não. Foi eu. Desculpa. Selma. Relaxa, querido. Só ilusão. Ilusão.